Bem-vindos a mais um episódio do Hubcast, o podcast do Hub de Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Ítalo Lorenzon, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e hoje eu tô dando as boas-vindas aqui ao Giovanni e ao Gabriel Pelinção, é isso mesmo? Pelinção. Pelinção, maravilha. Eles estão trazendo aqui uma inovação, né, uma startup voltada para o monitoramento inteligente da qualidade do ar em ambientes internos, né? Bom, primeiramente, boa tarde para vocês. Boa Muito tarde. obrigado por estar aqui com a gente. Maravilha. Nós aqui ficamos felizes pelo convite. Vamos lá, eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. O Giovanni, né? Giovanni. Como é que surgiu essa ideia de você, assim? Como é que foi essa percepção dessa necessidade que vocês tinham de que você precisava algo para essa área aqui? Então, a ideia começa, né, na escola, né? Na escola técnica com o Gabriel, né? Ele, terminando o curso de eletrotécnica, teve um pedido para produzir um TCC, né? Produzir um projeto voltado para ambientes industriais, qualidade do ar para ambientes industriais. E ele começou a produzir esse projeto e me mostrando, de vez em quando, por semana, que a gente tem uma proximidade muito intensa nas nossas atividades, eu analisando com ele, até que ele mudou o rumo. Ele estava indo para uma área industrial, por conta da especialidade dele. Ele pode até falar melhor sobre isso. E começamos a ver que seria melhor, né, de acordo com as normas da segurança de trabalho, atender a área de saúde do que a área industrial, né? Ele pode até... Diga lá, Gabriel. Nessa questão do trabalho, seria um dispositivo que analisa a qualidade do ar. E o principal tema foi a área externa, que foi medir a umidade e temperatura de um quintal, de uma varanda, algo externo. E conforme a gente foi lapidando a pesquisa, se aprofundando mais, a gente viu que era mais propício e mais eficaz e eficiente voltar para o tema da saúde, voltar para um ambiente controlado, um ambiente confinado. Perfeito. E aí dava para a gente controlar a temperatura dentro desse ambiente perfeitamente, sem algum dispositivo muito caro, um maquinário grande, e ter controle da temperatura, umidade e das partículas desse ambiente. E aí, conforme a gente foi lapidando a pesquisa, vimos que isso é uma inovação, né? Não tem um dispositivo que cumpra essa tarefa, né? A não ser um monitoramento que fique lá na TV ali exposta e só falando a temperatura e a umidade do local. É que ele já deu um salto aí, né? Então, ele começou a fazer isso e monitorando os equipamentos, né? Por que ele começou monitorando os equipamentos? Por causa da degradação dos equipamentos, no caso eletrônicos, né? Umidade excessiva, deteriorar as placas, né? Ou até mesmo as conexões físicas dentro das salas, né? Tinha oxidação, e aí ele começou a verificar nessa área industrial. E um professor da escola, que estava mentorando ele, nos orientou assim, existe um edital da FAPERJ. Por que vocês não escrevem o projeto de vocês lá dentro? E é uma coisa totalmente nova para ele, porque ele tem 17 anos, né, dentro da escola técnica. E ele trouxe a mim, aí eu conversei com o professor dele, vi entender como funcionava aquilo, e a gente foi ler o edital, e no início, né, lá em maio, nos inscrevemos, né, graças a Deus fomos selecionados, porém a gente tirou o foco de cima da indústria e levou para a saúde. Por quê? Porque durante as pesquisas dele, eu estou falando por ele, né, nas aulas de segurança do trabalho, as normas que eram levantadas direcionavam mais para cuidado com o cidadão, né, com o funcionário, com o paciente, com o aluno, né? E ele encontrou esse nicho vendo que
o monitoramento da qualidade do ar interno não é tão rigoroso quanto o controle da água que a gente bebe. Por exemplo, você se preocupa com a água que você bebe, você se preocupa com a comida que você come, mas você não se preocupa com o ar que você respira, né? Por exemplo, a gente está aqui nessa sala, né? Digamos que aqui nessa sala tenha mais ou menos 8 a 9 metros quadrados. A água que você está bebendo, você sabe que é de qualidade. E o ar que a gente está respirando aqui? Né? Porque nós A gente respiramos... deduz, né? Mas não tem como saber. Exatamente. A gente está inspirando o oxigênio e expirando o gás carbônico, né? Aqui dentro, não está tendo uma renovação. E durante uma hora, quanto de gás carbônico a gente já colocou aqui? Aí tem até uma analogia que ele faz, que é o seguinte, né? Das bolinhas, né? Da piscina de bolinha. Então, Uma piscina de bolinha pode conter 1 milhão de bolinhas brancas, e essas bolinhas brancas seriam o oxigênio que a gente respira. E a gente está dentro dessa piscina de bolinhas. Conforme a gente vai expirando o gás carbônico, a gente expele bolinhas vermelhas, que no caso seria o gás carbônico. E conforme a gente vai conversando, exalando, respirando e expelindo o gás carbônico, vai acabar uma hora que vai ter mais bolinha vermelha do que branca, né? Então isso vai causar o quê na gente que está dentro dessa sala? Os sintomas que isso causa. Pode causar sonolência, pode causar alergia, pode causar letargia, pode causar deterioração cognitiva, né? Você ficar meio disperso. Daqui a gente está numa reunião e daqui a pouco começam a abrir a boca, né? O cara está assim, tedioso, não. É que já a relação oxigênio e gás carbônico já está tão crítica, né? Você tem mais de 1000 partes por milhão de gás de CO2 e já começa a te causar essa letargia, né? Então, esse estudo que ele começou a fazer, abandonou a parte que levava para a parte das indústrias, né? E trouxe para a área da saúde, né? Então, nesse momento, ele falou, mas o que mais pode acontecer? Nós temos umidade, nós temos temperatura. Então, a base, o fundamento da pesquisa era a umidade, temperatura, gás carbônico e partículas, que são o que pode causar qualquer tipo de dano, né? Ou alergia, ou proliferação de fungos, criação do ambiente que pode vir a ter bactérias, né? Então, ele fez uma correlação. E como é que são os instrumentos que são usados para medir esses parâmetros aí? Como é que eles já existem ou se tiver que desenvolver? Sim. A inovação não está na criação desses dispositivos, né? Porque hoje você compra até na Shopee um dispositivo que faz uma aferição de temperatura e umidade, né? Perfeito. Então, você tem os termômetros, os sensores de umidade, de temperatura, de partícula, e eles fazem essa análise. Mas eles só te mostram, às vezes, num painel, né? Hoje em dia você tem até uma solução que você conecta no celular e ele te mostra a leitura, e só isso. Ele te dá a leitura atual do momento. A nossa inovação está onde? Utilizando uma tecnologia de baixo custo para fazer essa coleta e a inteligência artificial para fazer cruzamento da coleta com os possíveis cenários de anomalia. Eu posso fazer a correlação de temperatura, umidade, partícula e CO2, TVOC, que é compostos orgânicos voláteis. E ali ela vai falar, esse ambiente que você está é altamente propício para alergia, para proliferação de doenças. Então, dependendo do cenário que você está, ele vai te entregar essa análise. E é ininterrupto. É 24 horas fazendo isso para você. Por exemplo, a gente está aqui hoje. Aí vocês foram para casa no final de semana, desligaram tudo, desligaram o ar-condicionado, desligaram tudo. A umidade foi lá em cima. Na segunda-feira, quando você voltar, aí você, digamos que alguém veio aqui, fez limpeza, passou algum tipo de produto de limpeza, ainda tem isso também. Você entra, a primeira coisa que você sente, aí já começa a espirrar. Né? Então, por quê? Aí, o ar ficou desligado, não tem ventilação, a umidade estava alta. Então, o sistema, ele vai ficar 24 horas. Quando você chegar aqui, tu já vai saber. E a umidade ficou baixa, tu já está informando que
o ambiente ficou exposto durante um dia inteiro, provavelmente a gente vai sentir algum tipo de sintoma, uma alergia, né? O sistema não é um sistema médico, né? Uhum. Ele auxilia na análise e detecção de anomalias do ambiente. Né? Perfeito, perfeito. Ele não vai. É importante destacar isso daí, né? Ele não vai passar um diagnóstico, né? Não, Ah, você tá com tal alergia. Ele vai dar parâmetros, né? Fala assim, olha, você tem aqui uma proliferação bacteriana, aliás, um sistema propício para a proliferação de bactérias, um sistema propício para, enfim, né, mais CO2. Comecei a entender a proposta agora. Então, E o custo disso? Você já existe esse estudo entre vocês? custo. O custo disso daí? Então, a tecnologia, ela envolve dois Não precisa dar em reais, não, assim, mas Não. assim, qual que é a parte, né, da produção, Então, né? ela envolve duas soluções. Uma solução, que é o dispositivo offline, em que você pode ter essas informações, mas de uma maneira não tão bruta, né? Do que a que eu te ofereço com o serviço SaaS. O serviço SaaS eu faço uma análise maior, te dou histórico, te dou relatório, te dou laudo para você apresentar durante o tempo, lá, o período que você precisar. Agora, o offline, não. Então, existe o custo do serviço, né? Que você quer adquirir só o produto e só. Acredito, né, que a gente ainda não teve ainda como fazer o MVP final para orçar tudo isso, né? A gente Perfeito. ainda está no processo ainda da FAPERJ Uhum. e a gente tem capacitação, às vezes a gente tem que fazer, como é que fala, as nossas... Reuniões. Não, a reunião, a gente está num ponto, tem que voltar de novo e começar de novo. Retroceder. Tem um nome técnico que a gente faz, pivotagem, né? Pivotagem. A gente faz a pivotagem, Uhum. porque tem que ter aquele nicho, né? Então a gente tem que pivotar e começar de novo. Às vezes muda o sensor e tudo, mas eu creio que não deve ficar mais. O equipamento não deve ficar por volta de R$1.500 a R$2.000, né? Uhum. Mas a assinatura mensal que você tem para ter acesso ao aplicativo web e ao mobile, entendeu? Tudo junto. Perfeito. E outra coisa, se você tem uma clínica que tem 20 salas, você pode botar em todos eles e controlar todos eles. Não tem um limite, o limite é 1. E daí para frente, se você quiser colocar em vários lugares distintos ainda, né? Perfeito. Não no mesmo prédio, né? Lugares distintos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a participação de vocês aqui do projeto da FAPERJ, aqui do Hub RJ. Você passa pela primeira fase, né? Vocês passaram de capacitação, etc. Né? Como é que foi para vocês aí? Como é que isso, na opinião de vocês, que isso impactou no projeto de vocês? Então, é como eu falei para você, foi as coisas estavam caminhando num trabalho dentro do colégio. Uhum. Ele estava desenvolvendo uma atividade para entregar um trabalho escrito para o professor pagar uma nota, né? E, de repente, a gente é convidado, entre aspas, né? O professor nos mostra que, existe a FAPERJ, você conhece? Não. O que oferece? O que é a FAPERJ? A FAPERJ, ela te dá um incentivo de pesquisa. Você pode se inscrever, apresentar um projeto e ela vai te ajudar a transformar essa sua ideia em uma possível solução concreta, né? Uhum. E aí, é uma novidade, né? Desde preencher o primeiro cadastro, a gente fazia o nosso currículo Lattes, tudo isso foi uma novidade que a gente foi crescendo ali e até hoje acontece isso. Todo dia que a gente vai para uma capacitação, a gente descobre uma coisa diferente. E ao entrar ali e submeter o projeto, né, para a primeira avaliação e depois de descobrir, verificar, né, na listagem que nosso nome foi escolhido e participar da Renovation, né? A Renovation foi uma loucura, né? Você tem que fazer um pitch de 3 minutos na Renovation, num palco, aí passagem de centenas de pessoas passando o dia inteiro ali. Coisa de louco mesmo, né? Aquilo ali era... É surreal. Quem fez o pitch? Fui eu. Foi ele. Ele estava no stand da FITEC, né? Ah, tá. No mesmo dia, ele estava no stand da FITEC. Então, ele não podia nem participar. Inclusive, ele não podia nem participar porque ele tinha 17 anos. Entendi. Agora ele está inscrito, porque ele quando fez a virada para a segunda fase,
Aí eu consegui inscrever, porque ele já fez os 18, né? Perfeito. Porque é muito mais do que justo ele estar junto, né? Porque nasceu com ele ali a ideia, né? Entendi. E agora, na segunda fase, que a gente teve vários eventos da FAPESP, né? Que parece uma família, né? A gente recebeu o certificado, né? Lá no teatro, lá na UERJ. Uhum. Viemos aqui na inauguração do Hub, né? Hub, sim. Com o José Wilson, com a Caroline, com o próprio Alexandre Guedes, né? Foi uma festa aqui, todo mundo confraternizando pelo espaço. Foi bacana mesmo. E, então, é uma novidade para a gente, né? Porque eu era CLT, trabalhava sempre fazendo quase gestão de projetos de telecomunicação. Então, a gente tinha quase que uma vida um pouco, não é monótona, né? Uhum. Cada projeto era um susto, né? Mas era uma linha de produção ali, uma esteira, e de repente tinha trazido para um meio de pesquisa em que você tem que trazer uma solução, fazer estudos e entregar propostas. Você sai da zona de conforto, né? Isso. Aí o aprendizado foi lá. Imagina. Não, isso é um relato que a gente está pegando aqui com certa frequência, né? O cara disse pra mim, assim, olha, bom, primeiramente, né, muita gente vem achando que ia ser uma coisa mais água com açúcar, depois, a hora que percebe o peso que é a iniciativa, o que é realmente, né? Muita gente assusta mesmo, né? E também essa coisa, né? Muita gente fala assim, poxa, eu saí da minha zona de conforto, não esperava por isso, eu tava ali numa vidinha assim, de repente eu virei empreendedor, de repente, né? Assim, cara, né? E tem muitos jovens, né? E tem muita gente né, um pouco mais na nossa cidade, assim, né? Que, né, pra pivotar a vida, né? Não é tão fácil assim, né? Não. Às vezes eu entro em pânico com ele, assim, ele tão calmo. Eu falei, mas, cara, agora como é que a gente vai descobrir isso tudo, resolver esse problema que apareceu? Como é que faz? Calma, vai dar certo, não sei o quê. Aí eu sento um pouco, olho pra ele e falei, cara, será que vai dar certo mesmo? Mas vamos lá, né? Vamos tentar, né? Vamos resolver. Se não der certo, não deu, fazer o quê, né? Então, mas o fato de... Tem que acreditar na ideia, né? A ideia é boa, realmente, isso, né? A ideia realmente impacta, né? Você, olha, não é combinado, não. Eu tô com uma faringite nesse momento porque... por causa de ar-condicionado. O ar-condicionado da minha casa, eu não sei se eu tivesse eu já saberia diagnosticar o que aconteceu ali, mas eu acho que o ar-condicionado da minha casa, ele tá meio sujo. Porque dormi na sala esses dias e acabei com o ar ligado, né? Acordei com a garganta fechada, né? Então, talvez ele tivesse alguma informação, assim, o que tá acontecendo, né? Porque a gente... Será que é o ar mesmo? Ou será que né? Enfim, né? Tem algumas situações ali. Por exemplo, entre 21 e 25 graus, top pro corpo. Fora dessa faixa, o seu corpo tem que produzir energia para aquecer ou para resfriar. Acima dos 25, seu corpo já tenta manter a temperatura, ele tem que resfriar o corpo. Então você começa a suar. E abaixo, ele tem que aquecer, né? Então o range de temperatura é 21, 25 graus. E a relação do ar-condicionado é a limpeza dos filtros, né? Os filtros EPA, os filtros residenciais, né? Que a gente acaba negligenciando, né? A gente acaba deixando... A gente olha a luzinha piscando lá, né? Ah, mas tudo bem. Ele tem um sensor, o ar-condicionado, é um período de tempo, né? Que ele estima aquele tempo que o ar ficou ligado. E fala que tem que trocar ou limpar o filtro. Perfeito. Aí você, às vezes, não faz, né? E aí, o que acontece? Gera as partículas, ele já não filtra as partículas. Essas partículas ficam no ar. Às vezes, dá aquele cheiro de mofo, né? E o equipamento que a gente trabalha, ele detecta até um tamanho da partícula É de 2 miligramas por metro cúbico. Olha aí. Então, e aí, como funciona? Por exemplo, se for muito pequena, o seu organismo nem percebe que ela entra e já vai direto para vai direto pro sangue. É como se tu fosse um filtro e tá lá, tu tá respirando, tu tá filtrando. Eu tô filtrando, justamente, né? Como é que limpa esse filtro aqui, né? É difícil. Quando a gente uma pontuação à parte. Quando a gente chegou na parte da pesquisa, que a gente viu os sintomas que causam, né? Por que igual ele falou, poxa, aqui na sala de aula começa uma abrição de boca, começa o pessoal a ficar meio assim, aí depois de tarde,
Depois das 3 horas começa uma sonolência. Por que será? Aí fui ver, porque dentro da sala a circulação de ar era horrível. A sala não tinha janela, o ar não circulava perfeitamente, e começa muito gás carbônico dentro da sala, né? E aí você traz sintoma de letargia e todo mundo começa a se sentir assim, não estou entendendo nada, né? E isso estou falando na sala de aula. Você dentro de um hospital, por exemplo, se começar a ter um índice muito elevado de CO2, já atrapalha você a se recuperar. Perfeito. Entendeu? Entendi. Maravilha. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Giovanni e o Gabriel. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui com a gente para dar explicar pra gente, né, essa iniciativa. Espero que vá para frente, porque realmente, né, acho que para um leigo olhando assim é uma coisa extremamente interessante, muito, muito útil, realmente, como eu acabei de dizer, né, um caso pessoal que eu acho que eu poderia impactar na minha saúde, né, se eu tivesse já à disposição um mecanismo desse. Então, desejo boa sorte para vocês. Última palavrinha, só pra gente finalizar. Queria de vocês aí, vocês dois, tanto o Giovanni e o Gabriel, tanto pelo trabalho de vocês, enfim, aí fica livre aí só pra gente se despedir. As normas brasileiras hoje, elas obrigam as empresas a terem um critério bastante firme sobre a qualidade do ar interno. Então, tem lei que multa o estabelecimento, né, por volta de R$200 mil. Então, existe a norma e a obrigatoriedade de ter esse cuidado com o ar. Nós cuidamos da água, cuidamos do alimento, mas a gente acaba deixando o ar despercebido. E a gente teria melhor rendimento, reuniões mais produtivas, né? Uhum. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente tem que tomar cuidado com o ar que a gente respira. Porque, como o Gabriel sempre fala, né? A gente fica indisposto, fica irritado, fica inoperante e não sabe por quê. Aí, quando foi ver, era porque a gente está trancado numa sala com um ar-condicionado ligado que só refrigera, achando que o problema era a temperatura. Perfeito. Eu agradeço a FAPERJ a oportunidade, agradeço a vocês o carinho todo, a capacitação que está sendo extraordinária, né? E torcer para que a gente consiga alcançar a próxima fase. Maravilha. Gabriel, quer falar uma coisa também? Se despedir da gente? Então tá bom. Galera, muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça, antes de sair, deixa o like pra gente, inscreva-se no canal. O Hubcast vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, até mais.